Este lugar que o Senhor tem nos dado como lugar de encontro de adoradores, para aqui te exaltar, para aqui te louvar, aprender de ti. Estamos fazendo, Pai, aquilo que o Senhor pediu para nós fazer. Honrar o Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos uma bênção especial a cada irmão, cada irmã que aqui está, e aqueles que por um motivo justo, Pai, não puderam estar aqui, sejam abençoados. Motivo justo, o qual foi algo que não pôde ser mudado. Mas aqueles, ó Pai, que estão com o coração queimando, porque desejariam estar na tua casa, sejam alcançados por tua mão. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus. Estamos felizes? Não tem lugar melhor para nós estarmos a não ser na casa de Deus, cultuando ao nosso Deus. Irmãos, temos companheirismo à tarde, né, irmão Oséias? Às 4 horas. E vamos adorar a Deus aqui, neste lugar. Aqueles que Deus viu aqui, adorando a Deus à tarde, vai estar aqui. Que nós possamos fazer o nosso melhor para Deus. Nós estamos hoje vivendo a hora das desculpas, tempos das desculpas, quando aquele homem pediu para os seus servos preparar um banquete e convidou as pessoas, e ninguém veio. Mas daí ele disse para os seus discípulos: vocês vão pelos valados, traz esses que estão aí para cultuar aqui, melhor para alimentar, para fazer parte da festa. Então, quando aqueles discípulos saíram, um tinha uma desculpa, tinha que vender alguma coisa, outro tinha que fazer outra coisa, o outro tinha que ver alguma coisa lá no trabalho, e assim por diante. Mas haverá um dia que não vai ter desculpa. Haverá um dia que nós vamos estar todos, sem querer ou querendo, vai ter que estar ali na presença de Deus. A vinda do Senhor será um dia glorioso para alguns e terrível para outros. Glorioso para aqueles que Ele vem buscar e terrível para aqueles que irão ficar aqui. Curtir, aproveitar, já que eles gostam tanto do mundo. Quarta-feira, por sinal, foi o dia do amigo. Um dia que eles tiraram para o amigo. A irmã Auri leu aqui, Jesus falando que nós éramos seus amigos. Ninguém teve maior amor do que ele, de dar a sua vida pelos seus amigos. Aí ele diz assim: vós, se permanecer na palavra e no meu amor, verdadeiramente sereis meus amigos. Aquele que ama e faz a vontade de Deus é amigo de Deus. Aquele que não ama, que ama o mundo, é amigo do mundo. E quando é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E nós somos amigos de Deus, pela graça e pela misericórdia que a nós é estendida. Muito bem. Irmãos, agora falando com o irmão Ronaldo ali no escritório, conversando, né, um pouco, e a gente pensando, o dia se aproxima e eu disse: irmão, quem é, quem não é, não adianta. Quem tem, tem. Quem não tem, não adianta. A gente sofre, chora junto, tudo, mas a seleção de Deus, a classificação de Deus, né, está sendo cada dia mais vista, né, entre nós. Oxalá nós sejamos achados, escolhidos para estar com a bandeira levantada nesta hora, nessa tão grande hora, né? Então tá bom. Nós vamos, irmão, nesta manhã
entrar num assunto sobre idolatria. Está com nós o Mondione, né, Mondione? E a irmã Wendy, né? Sempre nome meio difícil de citar, né? Monjairo colocou uns nomes nos filhos dele, bem exclusivo. Quarta-feira fiquei feliz de ver o irmão Tylon, né, aqui, conversou comigo aqui, e ele colocou um agradecimento. Ele disse: eu quero agradecer a Deus por um livramento. Eu não estava aqui quando ele colocou, pensei o que aconteceu. Depois eu fui conversar com ele, ele foi muito, muito feliz na sua colocação. Pelo que eu entendi, ele disse assim: Deus me livrou de pessoas que estavam me atrapalhando. Já pensou que coisa? Não fiquei pensando, que coisa, hein? Deus ajude ele, né, a permanecer. Verdadeiramente é livramento. Porque tudo que o diabo, tudo quanto for para te atrapalhar, guarde isso com você. Tudo que te atrapalha de servir a Deus, pode ser bonito, pode ser lindo, pode ser... Se te atrapalhou de servir a Deus, não foi Deus que te deu. Não foi. É complicada a coisa. Deus só te dá coisa que vai te ajudar, te edificar. É verdade? E a irmã Suzy? Tá bem? Mas tá bem? Deus abençoe e Deus cure nossa irmã. Vai dar tudo certo. Então nós vamos entrar num assunto, irmão, sobre ídolos, idolatria. E antes de entrar nisso, eu quero dizer, estava lendo pela manhã, carta do apóstolo Paulo a Tito, ensinando Tito a se portar como um obreiro. E ele dizendo assim que ele deixou Tito ali para pregar a palavra, falar segundo a doutrina que tinha aprendido, para convencer os contradizentes. Então, esse convencer os contradizentes não é contender com os contradizentes, é convencer através da doutrina. Porque nós devemos ter um cuidado aqui, eu primeiro, para não transparecer que a nossa mensagem é ataque, irmã Adriana. É um ataque. Quando você fala aqui acusando, só citando eles, você está atacando. O profeta diz assim: nada tenho contra as pessoas, mas contra o sistema. O sistema não é de Deus. É um espírito, é um sistema, mas as pessoas são boas, têm uma alma como a gente. Nós também estávamos lá. E se não fosse o Espírito Santo nos convencer através da palavra, homem nenhum tinha convencido nós. Tinha nos irritado, tinha nos deixado nervoso. Mas quando o Espírito Santo toma, irmã Patrícia, ele convence o homem. Agora, quem está falando tem que manejar bem a palavra. E eu quero nesta manhã que Deus me ajude, que eu possa não desviar da palavra, mas não te atacar também, mas te mostrar, te convencer de que existe uma verdade e uma mentira só. Há somente uma verdade e uma mentira. E nós trabalhamos a favor da verdade ou a favor da mentira. E nós queremos estar a favor da verdade. Então o que nós possamos aqui ter Bíblia, ter mensagem, ter eloquência, mas principalmente ter óleo, unção, para que você consiga ver aquilo que os seus olhos estão vendados para não ver. Eu achei tremendo Paulo orientando, Timóteo também. Você repreende as pessoas com mansidão. Você trata as mais velhas como mães, as moças como irmãs, aos jovens como filhos, e assim por diante. Bonito. E no entanto, Timóteo foi uma das pessoas que pregou duro. Quando Paulo orientou, ele se tornou um pregador como Paulo era. Paulo pode dizer: olha, tenta para a minha maneira, como eu fiz, você faça também. Amém? Então vamos nos pôr de pé.
E vamos ler o livro de Isaías 42, verso 8. Deus não reparte a sua glória com ninguém. E Deus está nos ensinando, nos ajudando a cada dia. Deus nos ajude mais uma vez nesta manhã. Isaías 42, verso 8. Acharam? E já pode deixar a Bíblia aí aberta, que nós vamos para Isaías 44, 45, irmão Flávio. Aquilo que o senhor falou um pouquinho aqui, quarto. Vai ser muito bom. Um estudo sobre ídolos. Isaías 42, verso 8, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Senhor, acrescente as tuas bênçãos a esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos, talvez dê mais algumas escolas sobre isso, mas hoje vai ser mais o bruto mesmo, a coisa mais direta sobre idolatria. Talvez, se Deus assim permitir, nós entrarmos em outras escolas sobre isso, em outros cultos, melhor dizendo, nós vamos mostrar o espiritual aplicado hoje, o natural aplicando-se, o espiritual aplicando o natural de hoje, o natural no espiritual, como caminham junto. Nós vamos ver. Aqui vamos mostrar direto a questão da imagem, das imagens, da idolatria. E talvez em outras escolas mostraremos sobre como isso hoje, irmã Roseli, está de uma maneira mesclada, porque o diabo é perito em transtornar as coisas. Ele não cria nada, mas ele transtorna aquilo que Deus criou. Estávamos falando ontem com o irmão Vicente algo sobre comunismo. E eu lembrei ele que na Escritura, na mensagem A União Invisível de Cristo, o profeta dessa era diz que o comunismo é um pentecostalismo disfarçado. Quer dizer, tentaram copiar aquilo que aconteceu no Pentecostes. Só que lá tinha um Espírito Santo como cabeça, como líder, não um homem. E lá levava, depositava aos pés de Pedro, dos apóstolos, todos os seus bens eram repartidos entre eles. Não é bonito? Não é maravilhoso isso? Não havia falta entre ninguém. Vendiam suas propriedades, seus bens e repartiam entre eles. Levavam aos apóstolos e não havia falta. Isso era tremendo, mas isso era Deus fazendo com pessoas que haviam largado tudo para seguir a Deus. Aí vem isso hoje, com uma liderança, com o roubo por detrás, isso e aquilo, e invadindo terra dos outros e assim por diante. Só para você ver o natural tipificando o espiritual. Não vou entrar nisso, mas só para você ver como que um profeta vê as coisas. Ele vê a taça, quando ela está pela metade, ele consegue ver cheia e até mesmo derramando. É maravilhoso. E nós estamos vivendo a era, nós somos o povo que tem colírio espiritual nos olhos. Colírio. Graças a Deus. Estava dizendo quem tem, tem, né? Quem não tem. Agradecendo a Deus que faz 10 anos hoje. Guardou a data. Eu não guardo, eu consigo guardar. Vocês também não guardam? Irmão Flávio guarda também. Isso é uma gratificante. 10 anos que eu segurei na mão de Deus e não larguei. Deus segurou na minha. Com certeza teve seus altos, os baixos, como qualquer um tem. Mas o importante é que não perdeu o foco. Você também, meus irmãos. Você vai ter teus altos e baixos, mas não perca o foco. Não perca a trilha do sangue do Senhor Jesus. Tá, irmão Paulo? Veja. Então vamos ficar hoje naquilo que é mais direto, dá para se dizer assim. O profeta desta era pregou uma mensagem intitulada Cristianismo
contra idolatria. E ele diz, no parágrafo 24, ele diz: vocês podem ver pela leitura da Escritura que eu estou primeiramente colocando o meu pensamento nesta manhã acerca da idolatria. Há muito pouco escrito sobre idolatria. Não há muitos livros explicando este tema, ou seja, o que é a idolatria. No entanto, o mundo está cheio de idolatria. Eu penso que a razão disto é porque isso nunca tem sido verdadeiramente explicado às pessoas. E as pessoas não sabendo o que é. E tem sido um grande privilégio em minha vida, em minhas viagens, poder ver algo de idolatria, para assim conhecer o que é. E agora, havendo estudado algo sobre idolatria nestas semanas, juntamente com a mitologia grega, romana, isto me faz ver de novo se ainda é igual como foi no princípio e hoje em dia. E viajar, vendo a idolatria e lendo como começou nos dias primitivos, eu vejo que não tem mudado nada. É a mesma coisa. O que é isso aí que está acontecendo aí? Vocês sabem? É uma idolatria. Quando eu digo, eu não sei nem que dá até hoje, o que significa. Quando eu digo que esse púlpito aqui é profético, nós devemos exaltar a Deus por ele. Isso deve ser festa de caminhoneiro, coisa assim, motorista. É mesmo? Então vocês vão ver. Então não sabia, irmão Flávio. Vocês vão ver o que é. Vocês já ouviram falar sobre orixás? O que são orixás? Divindades da mitologia africana que se popularizaram no Brasil com religiões, com as religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé. Ela vem da África. Muitas pessoas eram trazidos escravos, negros, trazidos escravos ao Brasil, e vieram dessas regiões que tinha essa mitologia na África. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, existem mais de 400 orixás na mitologia, chamada Iorubá. Mas alguns desses 400 se tornaram mais famosos no Brasil quando essas pessoas vieram trabalhar ali como escravo, trouxeram esta religião. E nós vamos ver que eles migraram com o catolicismo, porque os seus patrões ali, que eram proprietários deles, não permitiam que eles, através de sua religião, cultuassem a essas entidades que eles tinham, que a mitologia havia criado. Então, seus patrões, não, nós não aceitamos isso. E seus patrões, sendo católicos, eles então fizeram, não sabendo, permitindo o espírito entrar, migraram uma coisa com a outra. Quer dizer, esta religião com o catolicismo. E ficou a mesma entidade, o mesmo Deus, com um nome diferente no catolicismo e nessa religião de Candomblé e Umbanda. Que coisa, irmão Paulo. Eu rio porque eu acho muito gostoso o que nós vamos aprender esta manhã. Então, desses 400, alguns deles se tornaram mais famosos no Brasil, como é o caso de Oxum, Oxalá, Oxóssi, Iemanjá, Xangô, Iansã. Veja, eu não estou atacando eles aqui, as pessoas que creem. Mas eu preciso mostrar por dentro das Escrituras que Deus não está nisso.
Não é fácil pregar nesta linha, mas eu tenho que citar, o profeta citou. Mas não estou desafiando ninguém. Mas eu preciso cuidar do meu povo, orientar meu povo. Então esses ficaram mais famosos. Segundo a mitologia, Olodum-Maré, também é conhecido como Olorum, é o Deus supremo e inacessível. Veja, eles têm um Deus lá supremo e inacessível. E para isso eles criaram essas outras entidades, com esses outros nomes, para servir de intermediário entre eles e esse Deus. Não é uma cópia, irmão Luiz, do natural. Nós só temos um intermediário, Jesus Cristo. E vamos caminhar aqui, para você ver. Então, esse ser que eles criaram é inacessível. E eles dizem que ele criou o mundo e criou o mundo. Guarde com você. Ele criou o mundo. Nós vamos ver quem criou o mundo. Vamos ver quem criou. E eles dizem que esse supremo, inacessível, criou o mundo e criou os orixás para governá-los e servir de intermediário entre eles e os humanos. E ele não aceita oferendas, pois é o Criador. E esses orixás representam os elementos da natureza, e esse ser supremo deles é a junção de todas essas energias, e fazem uma religião e cultuam a isto. E durante a colonização do Brasil, muitos deles trazidos da África para serem escravizados na região, trouxeram suas crenças religiosas. E o candomblé foi a religião que passou a ser praticada por esses povos escravizados no Brasil. E seguindo as tradições e cultos africanos e cultuando os orixás da mitologia. Estas práticas religiosas, no entanto, eram duramente reprimidas pelos colonizadores, que impunham aos escravos a prática do catolicismo. Vocês não podem trazer isso para cá. E olha o que o inimigo fez. E para seguir cultuando os orixás, os africanos usavam os santos da Igreja Católica para representar suas divindades. Por exemplo, quando rezavam para São Jorge, na verdade, estavam cultuando a Ogum. E assim começou. O sincretismo religioso que vai dar origem a outra religião chamada Umbanda, que tem elementos do candomblé, do catolicismo, do espiritismo. Tudo junto. Formou isso no começo do século XX. Então, quais são os orixás dessa mitologia dentro da religião Umbanda? É um nome. E no catolicismo é outro nome. O Exu, por exemplo. E eu achei engraçado que nós vamos ver aqui que Deus criou os céus e a terra. Nós vamos ler. E eles distribuíram, mapearam a terra e colocaram cada um desses deuses deles, desses orixás, sendo Deus daquele lugar ali. O que nós estamos vendo hoje, esse com certeza é o santo deles que protege os motoristas. Ora, se Deus precisa de ajudante, Deus é que nos cuida. O nosso Deus nos cuida, não precisa ser levado nas costas. Não. Então esse Oxum é o intermediário e mensageiro responsável pela comunicação. Exu. E em representação na igreja romana, é o Santo Antônio. Veja bem, Santo Antônio. O Oxalá é uma divindade masculina e diz eles que é o criador de todos os seres e pai de todos. Então, no catolicismo, ele é Jesus Cristo. O Ogum representa a luta, a conquista. Ele é o Deus da guerra. Então, no catolicismo, ele é quem? São Jorge.
Olha bem, o Oxóssi vive nas florestas, é o deus das florestas, protetor dos caçadores, rege as lavouras e seu símbolo é o arco e a flecha, e ele pode imitar o som de animais. E no catolicismo, ele é São Sebastião. Oxum é uma divindade feminina, dona da água doce, dos rios, das cachoeiras. Quem criou isso, gente? Quem criou os rios? Quem criou as águas, os matos? Foi Deus. Mas lá eles fizeram isso. Nós vamos ver aqui, irmão, como que chegaram a fazer isso. Eles criaram ali, irmão Ronaldo, colocaram essa pessoa, essa divindade, dona da água doce, dos rios, das cachoeiras, representa a delicadeza, a fecundidade, a maternidade, e por isso muitas vezes é chamada de Mamãe Oxum. No cristianismo, no catolicismo, ela representa Nossa Senhora Aparecida e a Nossa Senhora de Fátima. Nossa não, minha não. Tenho só uma senhora. Oxumaré é um outro. Estou falando só de algumas. E nós vamos entrar na Bíblia. Oxumaré é o filho de Nanã. Tudo bem que não é Naná, né? É a divindade do movimento do ciclo vital. Esse orixá é homem e mulher ao mesmo tempo. Deus fez, macho e fêmea fez, mas Deus tirou o espírito e separou. Fez homem e fez mulher. Não dois juntos, não. Mas aqui diz que é homem e mulher junto. Quando você vê um troço desse aí, tem coisa errada. Homem e mulher junto. Ao mesmo tempo. Representa as dualidades como o dia e a noite, o bem e o mal. Só que nós aprendemos pela Bíblia que uma fonte de água não pode dar água doce e salgada ao mesmo tempo. Ou é doce ou é salgado. Somos de Deus ou não somos. Veja. E no catolicismo, representa São Bartolomeu. Xangô é o rei. Nós temos um rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Xangô é o rei. E por isso é o orixá que cuida do poder, da administração, da justiça. Ele é conhecido por tomar sábias decisões e é íntegro. Representado no catolicismo, São Pedro e São Jerônimo. E aí nós vamos chegar a Iansã, que é representado a Santa Bárbara. Vamos chegar na Iemanjá, mãe de todos os orixás. Ela é a deusa dessa coisa. Rainha dos mares, protetora dos marinheiros. E ela é representada no catolicismo, Senhora da Conceição ou dos navegantes. Veja. Tem outra aqui chamada Nanã, que representa Senhora Santana. Omolum representa São Lázaro. Locunodé, filho de Oxóssi, representado em Santo Expedito. E assim vai até chegar a esses 400. Cada um representado, lá sendo adorado por um nome e no catolicismo sendo adorado por outro nome. Veja, para não ficarmos aqui simplesmente nessas informações que não são minhas, eu tirei do Google essas informações ali. Agora, o profeta, quando pregou esta mensagem, cristianismo contra a idolatria, e ele mostra, irmãos, de suas viagens. Ele chegou uma vez que tinha 16 religiões discutindo com ele sobre a fé. Em um debate sadio, ele pregando a palavra, mostrando para eles. Eles estavam 16 religiões, ele usa o termo contra Jesus Cristo.
Porque defendeu a entidade contra a verdade, está indo contra quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Só que tem uma coisa, quando eu falo, irmão, que a culpa não é das pessoas, que as pessoas são boas. O Mombrana vem e mostra aqui no parágrafo 28, ele diz assim: porém, de todas as maneiras, essas pessoas não são hipócritas. Olha a diferença e o centro da coisa. São pessoas muito sinceras, tão sinceras quanto você e eu, e às vezes mais sinceras do que nós. Aqui dá para dar um puxão de orelha. Tu acha que essas pessoas que creem nesse tipo de coisa, eles levam as coisas de qualquer maneira, como muitos até aqui? Vai no culto a hora que dá na telha, irmão Ronaldo? Vive se escondendo atrás de desculpas? Não. Essas pessoas aqui, o profeta diz assim, eles não são hipócritas. E até milagre eles conseguem alcançar através da sua fé. Porque eles amam a coisa que estão fazendo, eles estão de coração ali. E diz o profeta assim, elas não são hipócritas, são tão sinceras quanto eu e você, e às vezes mais sinceras que nós. Não são hipócritas. Elas verdadeiramente creem nessas coisas e as praticam com tudo que está nelas. Tudo que está nelas. Ele fala de um Deus ali que eles criaram, que o homem chega ali, o pequeno plantador, como é que se chama? Agricultor, chega aos pés desse Deus ali, através do sacerdote. Lá na frente nós vamos ver que o sacerdote é o culpado de fazer essa intermediária, levar o povo à idolatria. Mas também o sacerdote, ele é a ponte para tirar o povo de uma idolatria. Tanto levar o povo à idolatria, quanto tirar o povo da idolatria. E que Deus nos ajude a sermos sacerdote, que tire os olhos do povo do homem e coloque em Deus a cada dia. E ele segue dizendo que ali o pequeno camponês chega com oferta especial, coloca nos pés do sacerdote, de coração, e diz: Senhor, aqui está a minha oferta, para o Senhor abençoar a minha lavoura. Eu quero te agradecer por a minha lavoura ter ido bem. Através daquela imagem que foi feita ali, eles são fiéis ali. Isso representa o que deveria de ser? Nós aqui chegarmos com os seus dízimos e as ofertas à casa do tesouro, colocar com amor. E agradecendo a Deus, não fazendo troca com Deus, mas em gratidão e fidelidade a Deus, porque você creu na palavra que isso te ensinou. Mas muitas vezes fizemos de qualquer maneira. E o profeta diz, eles não são hipócritas. Eles praticam isso. Eles não fazem isto nada fingido. É a pura verdade. Aí ele conta de umas pessoas que passam em cima das brasas. É colocado brasas, e a pessoa ali enche-se de anzóis no corpo, primeiro se sacrifica para dizer que está arrependido. Outro lá se falou demais, falou que não devia, eles até costuram a boca da pessoa, com sinal que está arrependido daquilo que fez. E quando chega essa hora das brasas, 2 metros de brasa, 60 centímetros de brasa, e a pessoa vai pensando naquele Deus ali, sem medo, naquele Deus que ele criou, e ele atravessa aquelas brasas, diz o profeta, que quando chega do outro lado, não vai revisar, irmã Rosali, não tem uma queimadura naquilo. Da fé deles naquilo ali. E o Mombrana diz assim, ao ver isto, esta gente se põe a pensar se um sacrifício de sangue, de cabrito, porque antes dele fazer aquilo, dele passar pelo fogo, ele ofereceu sua oferta. Ele deu o seu cabrito, fez o sacrifício ao seu Deus que ele criou na mente dele. E ele passa pelo fogo e não queima. E o profeta diz, se o sangue de um cabrito oferecido a um ídolo pagão, e a fé que tem em tal coisa pode proteger um pagão do fogo ardente, que fará o sangue de Jesus Cristo para o crente num Deus vivo. Se nós formos fiéis,
Agora, o ídolo é uma coisa muito estranha. Isto tem existido através de todas as eras, desde o princípio do tempo. Agora, a ordem para a adoração aos ídolos é que o homem elege ao ídolo e o prepara. Veja bem, ele elege ao ídolo e o prepara. Logo ele se prepara a si mesmo para essa adoração. Não é tudo igual. Aleluia. Escolher um ídolo. E ele se prepara agora ele para se encontrar com esse ídolo. Não é paralelo com o cristianismo? Nós não temos ídolo, mas nós adoramos a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, a palavra nos prepara para nos encontrarmos com esse Deus. Veja. Agora, ele crê que aquele ídolo é feito à imagem de algum Deus que ele nunca tem visto. Seu Deus está sem forma e por isso ele crê que a forma que está na imagem desse ídolo, que ele tem feito para esse Deus. Agora, não deixe que isto escape. O ídolo está feito à imagem do Deus místico que o homem crê que existe. Eu vou parar aqui para nós entrarmos na Bíblia. Mas o profeta diz aqui, mas então por que isso acontece? O profeta diz, você vê? Por que sucede isso? É porque se desviam da palavra. E quando você se desvia da palavra, então cai em qualquer coisa. Ou melhor, crê em qualquer coisa quando se desvia da palavra. E eu quero pegar aqui a Bíblia agora. E nós vamos ver algo aqui. Isaías, ou melhor, no livro de Gênesis, capítulo 1, a Bíblia diz assim, eles dizem ali, foi colocado por essas pessoas, a entidade que criou, que cuida dos mares, das águas e tal, das cachoeiras, a que manda na água doce e assim por diante. Mas aqui no livro de Gênesis, conhecido de todos, diz assim que no princípio criou Deus os céus e a terra. Não foi outro. Criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, era vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E assim nós vamos, se você continuar lendo aqui, você vai ver que ele criou o mar, criou os peixes, você vai ver que ele criou as árvores, que ele colocou a semente aqui na terra, e disse produza, cada um segundo a sua espécie. E chegou no mais alto que é o homem que ele criou. Então tudo é Deus, por isso nós lemos ali que ele não reparte a sua glória com ninguém. Agora nós vamos aqui para o livro de Êxodo, capítulo 20. O primeiro mandamento, dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, o primeiro mandamento, e falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é mandamento, irmão. Quando a pessoa coloca diante dele um Deus, uma imagem, ele está reprovando Deus, entristecendo a Deus. Veja, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, cuido daquilo que ele escreveu. Ele está dizendo, não faça isso. Não faça uma imagem de escultura. Não se dobre a ela. Não tenha como Deus perante ti. Ele está dizendo isso. Porque eu sou zeloso. Quando eu falo, eu cumpro aquilo que eu falei.
Eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ora, idolatria é aborrecimento a Deus. E você vai ver o que Deus... As pessoas que fazem isso, uma imagem, escultura, se prostram perante elas, ficam cegas. Como as imagens são. O castigo é que não entra o evangelho de jeito nenhum nessas famílias, nessas casas. Mas que Deus tenha misericórdia de você nesta manhã. Deus falou isso, não falou? Não terás imagem de escultura. Não se encurvarás a elas, não as servirás, porque eu sou o Senhor seu Deus, eu sou zeloso. Esse foi o primeiro mandamento. E essa Bíblia que eu estou lendo está dentro da igreja romana, católica, está dentro de dentro até mesmo desses templos aí, porque eles têm a Bíblia. Por que não obedece? Isso não é o pastor Adilson que falou, não é o William Brana, isso é a Bíblia. É Deus falou para o profeta Moisés, deixar isso escrito para nós. Agora vamos dar um pulinho em Isaías agora. Vamos dar um pulinho em Isaías. Isaías 44, versículo 6. E o 8. Diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Aleluia! Por que fazer um Deus que não existe? Uma imagem de um Deus que não existe? Ele está dizendo, fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isso, e a porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, este que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Ele faz uma pergunta. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Aleluia! Agora vamos voltar um pouquinho. Em Isaías 43. Vire um pouquinho a página da sua Bíblia, Isaías 43. Do versículo 10 até o 12, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibas e me creias, e entendas que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Aleluia! Eu anunciei, eu salvei e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Aleluia! A quem nós estamos servindo? Deus não reparte a sua glória, a sua honra com imagem de escultura, não. Agora Isaías 45, voltando. Isaías 45. Sete. Diz assim, Isaías 45, 7 diz assim: mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. Quem que criou os céus? Assim diz o Senhor que tem criado os céus.
O Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu e não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia! Dê um pulinho no 18 aqui. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus e a terra. Tá? Aí ele diz assim, não falei em segredo em lugar algum, escuro da terra. Não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio as coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas. Nada sabe. Os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas feitas de madeira. O que nós estamos vendo agora aqui? Hoje acontecendo? Rogo a um Deus que não pode salvar. Só existe um Salvador. Rogo a um Deus que não pode salvar, que não pode livrar, que não pode fazer nada por você. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselhos todos juntos. Isso aqui devia de ser pregado. Isso aqui devia de juntar as religiões todas, pegar essa Bíblia e tomar esse conselho aqui. E dizer, gente, nós cremos em Deus ou não cremos? Vamos assumir de vez isso. Nós cremos na Bíblia? Cremos. Então aqui está dizendo, anunciai, chegai, tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Vamos dizer graças a Deus? Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Esse é o Deus que te cura. Esse é o Deus que te abençoa. Esse é o Deus que você pode dobrar o seu joelho e pedir com certeza, sem dúvida, que Ele te ouve. Veja, não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás. Está estabelecido, irmão Paulo, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Aí você vai lá em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, o que diz? Filipenses 2, 10 e 11 diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Oh Deus maravilhoso! Então, irmão, não há outro Deus além do nosso. Agora, após Deus falar tudo isso, irmão Luiz, tudo isso que Ele falou, não há outro Deus, eu criei os céus, a terra, fora de mim não há Salvador, não farás imagens, não se dobrarás a ela. Nós lemos tudo isso aqui. Aí vai o homem, irmã Rose, vai o homem com sua rebeldia, com sua incredulidade, e faz tudo ao contrário o que Deus disse para ele fazer. Tudo ao contrário. Deus falou, não faça, ele foi dizer, eu vou fazer. Que coisa tremenda. Por isso não adianta, irmão. A Bíblia diz assim, esse povo diz que me ama com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque aquele que ama guarda a palavra. Isso que nós lemos aqui foi palavra ou não foi? Por que isso aqui nós cremos de todo o coração? Quantos aqui largaram o mundo da idolatria? Quantos aqui que nós conhecemos que não saíram de casa sem rezar uma oração, uma reza feita? Porque olhar na Bíblia e encontrar ali a Bíblia dizendo, não useis de vãs repetições em vossas orações. E nós éramos ensinados tantos Ave Maria que não sei nem de onde tirar.
tantos Pai Nosso, tantos isso, e ali tentando conversar com Deus através daquilo. Quando que Deus é um Deus vivo, você conversa com Deus como você conversa com um rei, com um homem. Ele te ouve, te escuta, te entende. Não andais ociosos por nada, mas fazei tudo conhecido diante de Deus as vossas petições. Então o homem chegou, irmão Luiz, com toda a sua rebeldia e fez tudo ao contrário. Aí você vai aqui no livro de Isaías, ainda 44, e aonde nós paramos no 8, aí você começa no 9, e você vai ver o que o homem fez. Ali no 8 diz assim: há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Aí ele segue no 9 dizendo assim: todos os artífices de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. De nenhum préstimo. As suas mesmas testemunhas nada veem. E nós somos testemunhas de Deus, de um Deus vivo. Diz assim: as suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntam-se todos e levantam-se, e assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Só é confusão em Babilônia, irmão. Mas não pode ver, porque eles se tornaram igual à imagem que eles fizeram. Vamos ver aqui. O ferreiro faz o machado, e trabalha nas brasas, e forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. E ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega a almagra, e aplana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus a semelhança de um homem, com a madeira, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Coloca o seu Deus ali, faz uma imagem de escultura, coloca no jardim, outro coloca isso na mesa, outro coloca em cima da estante, e Deus livre alguém encostado naquilo ali. Ele faz e coloca em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipestre, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque, planta um olmeiro, e a chuva faz crescer. E então servirão ao homem para queimar. Plantou umas madeiras, lá umas árvores, e daí com aquilo serve para queimar. E com isso se aquenta, e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele. E ajoelha e também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Irmão, que Bíblia que essas pessoas leem? Não é essa Bíblia aqui? E como é que passa por cima disso aqui, gente? Veja. Faz um pão com a lenha, com a árvore que ele desmontou da mata lá, arrancou. Faz fogo com a parte, com outra parte faz um Deus, faz uma imagem de escultura, ajoelha diante dela. Metade queima, com outra metade come carne. Assa-se e farta-se também, e se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, isso ele faz da metade, irmã Esther. Então, do resto, faz um Deus. Faz uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina. E lhe dirige a sua oração. E diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nós não éramos assim? E não tem muita gente assim? Agora, se eu estiver falando alguma coisa de mim, mas eu estou falando da Bíblia.
tão clara quanto qualquer criança pode entender, tão clara quanto qualquer menininho de colo pode entender. Não podemos ter medo de mostrar essas coisas simples, porque o povo está iludido, irmão. Veja, se inclina, dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque lhes untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. Mas Deus teve misericórdia de nós e nos botou colírio nos olhos, e o nosso coração entende qual é a boa e agradável vontade de Deus. Por isso nós devemos cada vez mais amar esse Deus. Por isso devemos servi-lo com amor, com dedicação em tudo que formos fazer, porque nós éramos levados aos ídolos mudos, como diz aquele hino de condenação. Mas Deus abriu-nos a porta, nos dando a graça e nos dando a salvação. Veja, eles nada sabem, porque lhes untaram os olhos e eles não entendem. E nenhum deles toma isso a peito e já não tem conhecimento nenhum, nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as brasas e assei sobre elas carne e a comi, e farei eu do resto uma abominação? Não tem consciência para isso? Mas o Espírito Santo nos tocou um dia e nos mostrou isso. Veja, ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Ajoelhar-me eu a um Deus que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita. Cegueira espiritual. Mas Deus nos tem aberto os olhos. Aleluia. Então, Deus deixou escrito. Eles foram contra aquilo que Deus deixou escrito e fizeram tudo ao contrário. Deus poderia ter deixado a coisa andar, ver eles prejudicados. A Deus vem e revela através de seus profetas e deixa isso na Bíblia para nós, e deixou mais promessas ainda. Depois de eles contaminarem com a idolatria a terra, Deus vem através do apóstolo Pedro e diz assim: eu vou fazer nova todas as coisas. Todas as coisas. Os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis a uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que eu estou? Parece que saiu um pouco da mensagem, mas não. Veja, Deus deixou escrito o que era para agradar, eles desagradaram a Deus. Fizeram tudo ao contrário. Mas Deus vai purificar isso para ter seu povo que lhe obedece. Deus vai purificar essa terra para ter um povo que conhece e somente adora Ele, do qual Ele pode ser rei, do qual Ele pode ser adorado. Aí vem Pedro e fala isso. Ele diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de padecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aleluia! Ali não vai ter isso. Ali vai ter somente os santos adorando a Deus, santos que creiam na sua palavra. E aí aqui no final do livro, para nós encerrarmos, irmãos,
um novo céus e uma nova terra. Tudo purificado, sem idolatria. Lá não vai ter imagem de escultura, não. João disse: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Porque Deus não habita em tabernáculo feito por mãos humanas. Mas lá João viu o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarás, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, como sempre foi para nós, o único e verdadeiro Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Nós conversando ali com o irmão no escritório, dizendo assim: aquele que faz a vontade de Deus é o que sofre mais, e com certeza é. Porque com Ele padecemos, também com Ele reinaremos. Se com Ele sofremos aqui, com Ele nos alegraremos. Mas Paulo diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, porque não há de comparar a glória que há de vir. Hoje as pessoas se alegram, não querem servir esse Deus, fazem pouco da palavra. Mas e depois? Agora você que sofre um pouquinho de tempo, um pouquinho só, segura firme, porque está perto disso aqui acontecer. Esse mesmo Deus que falou tanta coisa, que os homens pisaram em cima, e Ele cumpriu outras para mostrar para o homem que eles estavam errados, essa palavra será cumprida também. João viu essa cidade, irmão Luiz, para nós. Veja, limpará dos seus olhos toda lágrima. Para quem crê nesse Deus, a lágrima cessará. Para quem não crê, a sua alegria se tornará em pranto, choro, ranger de dentes. Pessoas vão chegar nas montanhas e dizer: montes, caiam sobre nós, porque nós não suportamos a ira daquele único Deus que nós ignoramos, que nós fizemos outros deuses, pensando que nos poderia salvar, ajudar, e agora estamos vendo que só o Senhor é Deus. E vão dizer: monte, cai sobre nós, nós não suportamos. Mas os eleitos de Deus vão estar na alegria, os eleitos de Deus vão estar no gozo eterno, tendo as lágrimas enxugadas, dizendo: não chores mais. Você tem sofrido, você tem chorado, mas aqui não é lugar de choro, aqui é lugar de alegria, de riso. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Você diz amém? Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nunca mais, irmão Ari, choro, nem clamor não haverá, nem dor. Não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. João viu cumprido. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos,
e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras. Fechou? Fechou com a mensagem? Estou lendo o último livro da Bíblia. Começamos no começo, com Deus que criou os céus e a terra, e estou fechando com o último. Passamos pela convivência dos filhos de Israel, idolatrando-se. Isaías, que é a Bíblia, praticamente a Bíblia para nós revelada. Isaías tem tantos livros quanto a Bíblia tem. Isaías, até uma certa parte, fala do sofrimento do povo, e de uma certa parte para frente, ele fala da vinda do Senhor Jesus. A Bíblia. E aqui nós estamos, no fim da Bíblia. E aí ele toca igual, o Espírito de profecia em João toca igual, dizendo assim que os incrédulos que não creram na palavra, os abomináveis, os homicidas, fornicador, os feiticeiros e os idólatras, e a todos os mentirosos. Eu não sou mentiroso, pastor, mas você crê numa mentira? Todos esses, os idólatras, os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas para nós, que creem na palavra, nós teremos o sol da justiça a nosso favor. Habitaremos com Cristo, novos céus, nova terra, tudo novo para nós. Por isso adore a Deus, somente a Deus. Sirva a Deus com todo o seu coração. Sirva mesmo, diga: Senhor, eu quero ser grato por tudo que o Senhor tem me mostrado. É momento de nós não brincarmos mais. É momento de nós estarmos fiéis a Deus com todo o nosso coração. Antes de nós orarmos aqui, a irmã Vera Rodrigues está na conexão, Deus abençoe. Adriana Duarte, irmã do Moncelso, Jair Cardoso, Edgar Batista da Silva, esse irmão é de São Paulo, esse irmão Edgar, o Ronaldo Clark, Ivonei Vaz, irmão Alcemir Vaz, a irmã Veridiana, esposa do irmão Arilson, irmão João Carlos e o irmão Luiz Saldanha, estavam ouvindo o culto. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que Deus possa cada dia colocar em nosso coração a sermos gratos e adorar a Deus com todo o nosso coração. Amém? O altar está aberto para oração. Quero convidar o irmão Jairo para vir aqui fazer uma oração.